programa vai discutir o livro didático e questões relacionadas ao seu uso e à sua escolha, pela escola e pelos professores. Meu objetivo aqui, hoje, vai ser discutir a importância do livro didático para o trabalho do professor e as alterações que foram ocorrendo na política brasileira do livro didático e que fizeram com que a gente tivesse hoje no país um livro bem melhor do que quando eu comecei, por exemplo, comecei a trabalhar. Eu comecei na década de 80 e trabalhando no ensino fundamental e era extremamente complicado falar que a gente usava livro didático. Eu usava livro didático, a escola adotava o livro didático e, por incrível que pareça, foi o livro didático que me formou como professor. Eu comecei como professor de português de quinta, oitava e quando praticamente, uma das coisas que a gente aprendia muito mal numa faculdade de letras era como fazer análise sintática. E eu sabia muito pouco disso. E eu dei a sorte de ter um bom livro didático na escola, da escola adotar um bom livro didático, e acabou que esse livro didático me formou, né? Porque ele me ensinou aquilo que eu já deveria ensinar. Mas a grande dificuldade que a gente tinha com o livro didático na época é porque havia a ideia muito difundida que usar livro didático era assinar uma espécie de atestado de incompetência, porque o livro didático era visto como algo em que os professores ruins se apoiavam e que, ao mesmo tempo, controlava excessivamente o trabalho do professor. Mas os estudos históricos sobre livro didático vêm mostrando que o livro didático ele é um elemento fundamental na organização do trabalho do professor. Ele não é algo que ensina o professor a falar alguma coisa, né? No sentido de ele não substitui o trabalho, aquilo que é essencial do trabalho do professor, que é o seu planejamento, a sua organização, ter todas as suas ações que derivam, antes de tudo, da sua relação com os alunos e com seus objetivos. Então, o livro didático ele não ameaça isso, mas ele ajuda o professor a organizar o seu tempo, a organizar o seu trabalho. Então, desde que o livro didático moderno ele começa a se produzir no final do século XIX, ele tem sido algo de fundamental, algo que não desapareceu das escolas e que eu acho que não vai desaparecer. Muitos dos depoimentos de professores que vão ser discutidos aqui hoje, acho que mostram justamente essa importância. Não como algo, como a grande base do trabalho do professor, mas como um instrumento auxiliar para a organização do seu trabalho. O Programa Nacional do Livro Didático, o PNLD, ele foi criado ainda na década de 80, mas só na década de 90, meados da década de 90, é que ele passou a avaliar os livros que são adquiridos pelo governo e distribuídos para as escolas. O que essa avaliação faz? Ela procura analisar se os livros possuem erros conceituais graves, se eles manifestam qualquer forma de discriminação ou de preconceito e, por último, se a metodologia ela é adequada para o desenvolvimento das mais diferentes capacidades do aluno para o seu aprendizado. A institucionalização da avaliação dos livros didáticos, ela trouxe um conjunto de consequências positivas e, na minha opinião, alguns desafios. Eu trabalhei, seja na comissão técnica desse programa e na coordenação das áreas de alfabetização de português durante alguns anos, não trabalho mais diretamente, mas eu pude acompanhar esse conjunto de mudanças, isso foi muito interessante. O objetivo desse programa vai ser discutir essas mudanças e esses desafios. É interessante que as professoras percebem essas mudanças e até há comentários que elas trazem a respeito de que em livros das décadas anteriores, das décadas de 80, ainda 90,
há uma insistência na narrativa, né? Basicamente o que aparecem são narrativas. A lembrança que eu tenho é assim, que no livro didático antigamente eram mais histórias narrativas, né? Eram trechos do sítio do Pica-Pau Amarelo, trechos, assim, histórias do Reino da Carochinha, essas histórias, assim. Então eu não lembro de ter visto no livro didático, que eu tive acesso, assim, na minha época de estudante, receita, cartas, músicas, esse tipo de texto, né? E hoje a gente vê que o livro didático já traz essa diversidade maior de textos, né? Eu acho que o livro ele não traz muitos textos assim de base argumentativa, textos argumentativos. Tem textos de opinião e assim a gente praticamente já explorou todos os textos que tem, acho que parecem que são 4 textos. E já trabalhamos, mas assim, para uma quarta série, eu acho que deveria ter mais textos argumentativos e isso acaba até direcionando um pouco o trabalho do professor, né? O professor que tem o livro como uma referência assim, importante, fica querendo realmente utilizar o livro, mas sente falta dessa questão, então ele tem que buscar em outras fontes. E a partir do final, da metade da década de 90 para cá, com essa introdução da discussão dos gêneros textuais, essa discussão indo para a escola, os livros didáticos absorveram esse debate e trouxeram também para os livros essa pluralidade dos gêneros que estão disponíveis na sociedade, né? E isso vai favorecer também a qualidade das atividades de leitura. Que é um outro ponto em que os livros, eu acho que os livros avançaram, não avançaram tanto, igual como na diversidade, na questão da diversidade textual, dos textos, mas ela avançou bastante na questão da leitura, pelo menos é a impressão que eu tenho. Não sei se eu acho que no que se refere à leitura há uma mudança significativa, porque a leitura, no caso a escrita, é agora tomada como um objeto de ensino. Na hora que se percebe que a leitura tem que ser trabalhada, tem que ser ensinada, a escola ou o livro didático sai da mera identificação de informações e coloca novos desafios para o leitor. O texto não é mais apresentado ao aluno como se tivesse surgido isoladamente de todo um contexto social, de todo um contexto histórico. Então, há esse cuidado, os livros têm esse cuidado em contextualizar para o aluno a leitura. E contextualizando a leitura vão também propiciar que o aluno reflita com outros textos, reúna esse texto a outros textos, articule a intertextualização, a interdiscursividade, ou seja, um texto não é visto de uma forma isolada, né? A interpretação é uma interpretação mais reflexiva, né? Assim, aconteceu isso no texto e você no lugar de tal faria isso, não faria, então leva a criança a refletir um pouco sobre a situação do que o texto traz. Questões também inferenciais, né, que não estão totalmente explícitas no texto, mas que vão suscitar uma reflexão maior por parte do aluno. Em relação à leitura, eu lembro muito da questão da leitura em voz alta. Sem conhecer o texto, sem ter feito uma leitura prévia, eu acho que os livros hoje já têm um pouco mais essa preocupação com a leitura silenciosa, com as diversas modalidades de leitura. Do mesmo modo que isso acontece na leitura, acontece também na produção de texto. Quer dizer, a gente escreve num determinado contexto, sob certas circunstâncias, né, sob certas condições de produção, que é o termo mais técnico que a gente usa. Então, a gente escreve sempre com um determinado objetivo, para um determinado interlocutor, para fazer com que esse texto circule num determinado espaço. E os livros passaram a incorporar bastante também essa ideia. Então, sempre que são propostas atividades de produção de textos, são propostas também apresentada para o aluno a situação em que ele deve escrever, né? Essas condições de produção de texto e que são, do mesmo modo que na leitura também, extremamente importantes, porque elas que vão orientar as escolhas do escritor, né? Se ele vai escrever num registro mais tenso, se vai escrever de uma maneira mais formal, menos formal, se vai começar... você vai deixar o argumento principal para o final, não é? Quer dizer, são esses elementos que
direcionam as escolhas de quem está escrevendo. A produção de texto você produzia do nada para o nada, não existia um interlocutor real, você era aquela típica redação que o professor tinha que corrigir seus erros e pronto, muitas vezes não era devolvido. Eu nunca, pelo menos como aluna, não participei dessas atividades em que eu tinha devolução. Hoje nos livros já tem propostas em que realmente o aluno produz para outro colega de classe, não só o professor como interlocutor, né? E aquela questão do cuidado com a devolução. Embora isso não tenha muito no livro que eu utilizo, mas eu acredito que tem sido uma preocupação e que isso tem chegado aos livros didáticos. A impressão que eu tenho é de que esse avanço que os livros alcançaram, né, possibilitando que as vivessem a linguagem, né, não ocorre do mesmo modo nas situações em que é preciso não viver a língua, não usar a língua apenas, não praticar, né, viver práticas sociais de leitura e de escrita, mas das situações em que é preciso refletir sobre a própria língua, quer dizer, não mais o uso, mas a reflexão. Quer dizer, aí nós entramos naquela velha dificuldade, não só dos livros didáticos, mas acho uma dificuldade que é nossa, que é da universidade, que é da gente que forma professor e estuda a linguagem também, que é como é que pode se organizar o ensino de gramática num sentido amplo, né? A exploração dos conhecimentos linguísticos da criança. Por exemplo, no caso de 1ª a 4ª, uma coisa fundamental, me parece, é a ortografia. Né? Como trabalhar com ortografia e, ao mesmo tempo, trabalhar com toda essa dimensão da linguagem aí, de uso dessas práticas sociais. Como é que você vê isso? Porque a impressão que eu tenho é que a gente tem avançado pouco no caso dos livros. Eu acho que na questão da análise linguística, né, que é uma nomenclatura que tem substituído a gramática, eu acho que embora os livros compreendam que precisam mudar, há uma dificuldade ainda de como realizar esse trabalho, né? É importante destacar que há algumas experiências diferenciadas no trabalho com a análise linguística. Há, inclusive, uma professora que faz um trabalho interessante com a questão da pontuação. Ela trabalha essa pontuação a partir de textos do livro didático, textos de histórias em quadrinho e outros textos, e ela trabalha essa pontuação no ato da leitura. Isso que eu acho muito interessante, como ela conduz o trabalho. Vamos nos concentrar novamente. Como eu falei, passada essa etapa, agora nós vamos fazer a leitura de um trecho, né, do texto Aladim e a Lâmpada Maravilhosa, certo? O trecho é o texto completo? Não! Então, no livro de vocês consta esse trecho. A gente primeiro vai fazer uma leitura, eu não estou pedindo para abrir o livro. A gente vai fazer uma leitura do texto, vocês vão me dar sugestões sobre a pontuação desse texto e aí depois eu vou dizer o que é que a gente vai fazer, ok? Ok. Bom, Aladim e a Lâmpada Maravilhosa. Tá dando para visualizar o texto? Eu gostaria que, sem muito barulho, coletivamente, nós vamos fazer agora a leitura do texto. Coletivamente, ok? Vamos lá? Depois de andar bastante, retomando, né, a atividade, que nós lemos o texto e percebemos que estava faltando a pontuação. E eu já estava, né, ouvindo algumas sugestões. E Steve tinha falado que tinha uma vírgula onde, Steve? Assim, depois de andarem bastante, Magidon e Aladim encontraram a caverna encantada. Colocar, depois de andarem bastante, vírgula. Certo. Magidon e Aladim encontraram a caverna encantada. Exclamação. Você tinha dito ponto final. Eu tinha ponto final. Nathalie disse exclamação. Vamos lá. Vamos lá. Se nós colocarmos o ponto final, como é que fica a leitura? Depois de andarem bastante, aí vírgula, seguindo a sugestão de Steve, Magidon e Aladim encontraram a caverna encantada. É assim que fica a leitura? Com o ponto final, é assim? Por que não? É ou não é?
melhor exclamação. Como é que ficaria com a exclamação? Nathalie, leia essa parte aqui. Depois de andarem bastante, a Gidon e a Ladri encontraram a caverna encantada. Certo. Quem acha que é exclamação? Quem acha que é ponto final? Exclamação e pontuação, eu acho. Olha, gente, a pontuação ela tem a ver também com os estilos de cada pessoa que está escrevendo o texto, tá? Tem situações em que nós podemos optar por uma ou outra pontuação, certo? Nesse caso aqui, eu quero a opinião de todos. O que é que fica melhor? O ponto final ou o sinal de exclamação? Será? Vamos ler de novo. Depois de andarem bastante, concordam com o Steve que tem uma vírgula? Ok. Magnon e Aladinha encontraram a caverna encantada. Interrogação. Ô professora, sabe Sim. por que eu acho que Nathalie também acha que é uma exclamação ali? Porque na realidade assim, depois de andarem bastante, Magnon e Aladinha encontraram a caverna encantada, porque eles andaram muito, aí depois ele tá fazendo ficar melhor sem exclamação porque ele tá exclamando, depois de tanto tempo, tanto sufoco, eles encontraram. Certo, vamos colocar aí, ó, tem duas opções, ou ponto final ou exclamação. A gente vai decidir. Vou colocar aqui só pra gente depois decidir qual é o que a gente vai escolher. Bom, feita a leitura, feita a pontuação, houve alguns momentos em que eu queria dar a minha sugestão, mas eu fiquei, esperei vocês, né, pontuar. Diga. Eu tô com uma dúvida. Certo. Mais cuidado. Poderia ter uma vírgula. Aonde? Mais cuidado. Ah, tá. Aqui, não é? Certo. Poderia ser uma vírgula, é? Não, aqui, mais. Depois o mais, não é? Mas, cuidado, é isso? É, professora, vírgula? Quem acha que tem vírgula? Eu. Certo. Observem que à medida que a gente vai lendo, a gente vai cada vez mais, né? Notando coisas que estão faltando ou que a gente precisa retirar. Bom, mas como eu estava falando, eu não dei nenhuma sugestão, eu estava esperando realmente que vocês participassem, tá? O momento agora é de contrastar o que o livro vai trazer como uma pontuação e o que vocês pontuaram, pra gente ver, analisar, comparar, tá certo? A pontuação que vocês fizeram e a pontuação que está presente no livro. Então, como alguns já tinham lido esse trecho, está na página 220. Abram o livro novamente. Bom, agora, silenciosamente, vocês vão ler o trecho do texto, observando a pontuação que o livro está trazendo e comparando com a pontuação que vocês fizeram, ok? Silenciosamente. Eu vou dar um tempo para vocês observarem. No eixo de análise linguística que ele não aborda como eu gostaria que ele abordasse, né? Então o ensino realmente está pautado nas classes de palavras, substantivo, adjetivo e só isso. Então as atividades de pontuação, por exemplo, são raríssimas. Atividades que priorizem a concordância, verbo nominal também. Então eu procuro potencializar o livro, mas dizer que eu gosto do livro, que foi o livro que realmente eu gostaria que tivesse sido adotado, não. Mas não deixo de utilizar porque é um material importante, eles, né, às vezes, muitas vezes dispõem só desse material. Então, realmente, eu procuro utilizá-lo no dia a dia, nas aulas de língua portuguesa. Quando eu terminei o curso normal e imediatamente passei a atuar como professora, eu atuei a vida inteira como alfabetizadora. Eu aprendi a alfabetizar usando esses livros didáticos, essas cartilhas. E não foi no curso normal que me ensinou a ser alfabetizadora, foram esses livros didáticos que me ensinaram a alfabetizar. E como eu fui professora de escola de periferia, havia também uma conduta de decidir quais desses dois modelos de livros, sejam eles de propostas mais analíticas, no caso do método global ou dessas sintéticas, eram mais apropriados para o tipo de turmas. E como escola de periferia, a maioria das crianças não chegava alfabetizada, as escolhas eram sempre pelos livros didáticos de base sintética, sejam eles fônicos, o método silábico. E eu trabalhei com todas essas cartilhas. E eu acho que o papel que eles tinham na organização do trabalho de alfabetização é que ele dirigia a prática de sala de aula do professor. A cada dia eu sabia o que eu tinha que dar. A cada lição organizava o meu dia a dia de sala de aula. E quando uma lição se encerrava e a professora, né, avaliava que os meninos não tinham aprendido aquela lição, as atividades complementares, elas repetiam os mesmos modelos de atividades que estavam presentes nos livros. Quer dizer, ele não só orientava meu planejamento, mas a minha rotina do dia a dia.
E tinha uma outra característica interessante também, que ele organizava a enturmação dos alunos nas escolas. As turmas de alfabetização que já chegavam em processo inicial de alfabetização ou que já estavam alfabetizados, a cartilha mais adequada geralmente era um método global. E as turmas que não estavam eram os métodos silábicos ou fônicos. Quer dizer, ele não só distinguia quem atuava na sala de aula, que prática ele ia adotar, mas a prática do professor. É interessante pensar como é que a cartilha e os métodos organizavam o trabalho, e isso na minha trajetória como alfabetizadora, porque como eu comecei a trabalhar muito cedo como alfabetizadora, já em meados da década de 70, eu também vivi, no final da década de 80, o momento de contraponto, de negação dessas cartilhas. No meu caso, eu pude ver essa mudança muito de perto, essa questão da diferença do uso da cartilha no ano e do uso do livro atual no ano seguinte, logo, né? A cartilha, ela vem com aqueles textos repetitivos, com Babebi Babu, Mamãe Mamu, aqueles padrões silábicos todos, muito... A cartilha tinha um livro-texto que chamava, então aquele livro para trabalhar em sala, e tinha um caderno de atividades. Que você pegasse o caderno de atividades e comparasse com o livro-texto, era igual. Então eram atividades de repetição só, né? E a gente via que era muito em cima da memorização, né, da criança, tudo. Então não tinha nenhum gênero textual dentro da cartilha, né? Era só aquele texto cartilhado mesmo e aqueles padrões silábicos. Hoje a gente já pode ver essa diferença, né, com essa questão do letramento, do trabalho diversificado com vários gêneros textuais. Então, nesse outro livro a gente já começa a perceber alguma mudança nessa questão do texto, né, e também dos padrões silábicos, porque aí os padrões silábicos saíram totalmente, né. Não é um livro de cartilha, né, que utiliza esses padrões silábicos. Esse momento que a gente vê lá, final dos anos 80, 90, é um momento crítico porque havia uma série de argumentos contra a cartilha, né? Essas cartilhas trazem textos que não são textos. São amontoados de frases sem nexo, sem nenhum sentido nem propósito. Além das habilidades cognitivas serem muito pobres, e ele tinha que sozinho descobrir como a escrita funcionava, ele não estava vivendo realmente situações com textos, com o mundo da linguagem que se escreve. Uma outra característica importante das cartilhas organizadas pelos métodos é que elas não só organizavam a rotina, mas ela organizava também uma progressão da aprendizagem. Então, a introdução de textos maiores, mais complexos, era uma previsão a partir somente do segundo semestre letivo. Então, toda a escola se organizava em função de um determinado tempo de aprendizagem, para só a partir daí a criança poder ter acesso a outro tipo de textos, não só no tamanho, mas na diversidade de gênero e nas práticas de leitura, né? A gente nota que o questionamento desse tipo de progressão, ele tem a ver com as perspectivas teóricas, com as evidências de pesquisa que estavam surgindo, né? Por um lado, os estudos de letramento, toda a linha de estudo de letramento mostrando a necessidade dos alunos estarem imersos realmente nas práticas de leitura e escrita para se apropriarem do que são os gêneros, que a gente não chamava de gêneros na época, né? Os diferentes tipos de textos, etc. E, ao mesmo tempo, sobretudo no Brasil, a influência da teoria da psicogênese da escrita, né, que vem mostrar, não, isso não é um código que eu possa controlar a progressão de unidades que eu apresento para o sujeito já prontas e que ele tem simplesmente que memorizar, sair repetindo para memorizar, né? Eu acredito que essas duas tendências, a teoria da psicogênese da escrita e os estudos de letramento, foram o que fizeram a gente se preocupar em cobrar do mercado editorial novos livros que trouxessem, de fato, uma imersão no mundo da linguagem que se escreve e, por outro lado, outro tipo de atividades que levassem à aprendizagem do que é a escrita alfabética, não é? O que se vê é que não só os livros de língua portuguesa, mas os de alfabetização, eles passaram a ter uma grande diversidade textual, não é? Exatamente. Se a gente só tinha pseudotexto, de início não tinha texto, e depois passava a ter pseudotexto, a gente passa a ter livros que, muito cedo, permitem ao aluno conhecer essa diversidade textual e não só no âmbito literário. Os meninos veem tudo que é texto, de carteira de identidade, certidão de nascimento, propaganda, certo? Tirinha, quadrinhos, poesias, parlendas, trava-línguas, tudo isso aparece hoje em dia na maioria dos livros de alfabetização. Isso foi um avanço que eu acho que a gente tem que reconhecer incrível e de que a gente não pode abrir mão, não é?
mesmo daqueles com métodos silábicos que ainda permanecem na avaliação considerada ainda com lixo de qualidades, a grande mudança que tem nas suas propostas é a incorporação desses textos, né? Um investimento nas práticas de letramento. Ao lado disso, a gente vê que as crianças começam a, no início do ano, já viver práticas de leitura, né, e de produção textual. Para os professores parece estranho, porque os meninos são apresentados, às vezes, a textos longos, não é? E isso exige um trabalho de mediação muito grande do professor, que a gente precisa discutir e ver como construir esse novo tipo de mediação, essa didática que permite aos alunos conviver desde cedo com textos, quando eles ainda não têm autonomia para ler. Mas uma outra mudança que vai repercutir muito na escola é a mudança das propostas de aquisição do sistema de escrita nesses livros. E aí a coisa complica. Pois né? Eu estava falando antes que existem muitos textos, por exemplo, as parlendas, as quadrinhas, os trava-línguas, mas eles não são explorados na dimensão de observar dentro do que são os versos ou, sei lá, as unidades maiores, né, as orações, as palavras, observar o interior das palavras. São quadrinhas, certo? Mas não se explora tanto as rimas para fazer o aluno poder perceber que há uma relação entre parte que se pronuncia e parte que se escreve. As próprios professores se queixam disso, não é? Eu acho que a gente podia, numa avaliação mais ampla, a partir das avaliações do PNLD, de pesquisas bem sendo feitas e do próprio julgamento das professoras, ver que não há atualmente ainda um casamento bem combinado desse tratamento com o texto, as práticas de leitura e produção de textos e o que são as atividades, o que são as estratégias para ensinar ao menino o sistema de escrita alfabética. Na minha opinião, um bom livro de alfabetização seria um que trouxesse textos mais curtos, como quadrinhas, parlendas, trava-línguas, músicas, cantigas de roda, essas coisas, com atividades de apropriação, no sentido de atividades de análise fonológica, de análise de palavras, de análise e síntese de palavras, que puxasse mais por essa coisa da descoberta mesmo da criança em relação ao sistema de escrita alfabética. Se nós reconhecemos que as mudanças nos livros refletiram na melhoria da qualidade desse material, um ponto importante que a gente precisa discutir é sobre o processo de escolha desse livro pelos professores e do uso que os professores estão fazendo desse material. É muito comum a gente ouvir, tanto dos professores como observar na prática, coisas do tipo: eu não recebi o livro que eu escolhi, ou então, eu não gosto do livro que recebi, por isso eu não uso esse livro. E a gente encontra nas bibliotecas escolares muitos livros que chegaram na escola e que não são utilizados. E professores trabalhando ou com outros materiais e com outros livros. Então, acho que a gente precisa discutir um pouco sobre esse processo de escolha do livro e do uso que os professores fazem desse material. Um dos pontos que é preciso considerar é que o processo de escolha, embora exista uma proposta, né, oficial do MEC, que esse processo seja feito na escola, que cada escola tenha autonomia para escolher o livro de alfabetização ou a coleção em cada área do conhecimento, isso não é seguido, na maioria, fielmente, né? A pesquisa que foi realizada em 2001 analisando a escolha do livro, revelou que as secretarias adotam critérios diferentes relacionados à escolha do livro didático. Então, tem secretarias que adotam um único livro para toda a rede. E outras secretarias deixam que as escolas escolham, os professores nas escolas escolham esse material. Então, não existe uma regra e muitas vezes os professores desconhecem um pouco do que é feito na própria rede, na própria secretaria. Os professores reconhecem que é um material importante, um material que todo aluno tem, que os alunos valorizam, que as famílias valorizam e que, por isso, eles usam os livros que receberam e usam adaptando para a organização da prática pedagógica dele, adaptando para as atividades que eles fazem, para o propósito que eles têm naquele ano, seja na turma de alfabetização, seja nos anos iniciais de ensino fundamental. E aí a gente tem depoimentos bem interessantes de professores falando um pouco da relação da escolha e do uso. No meu caso, assim, eu cheguei a participar de um momento, né, onde tivemos assim realmente a oportunidade de escolhermos, mas foi muito tumultuado. E, no final das contas, não foi o livro realmente que eu queria.
Então, assim, o professor acaba tendo uma certa aversão ao livro por não ser aquele que ele acreditava na proposta. Mas, é como eu já comentei com vocês, eu acho importante a gente trabalhar com esse material. É um material que o aluno dispõe, é um material, muitas vezes, ele não tem acesso a outros materiais. E a gente tem que realmente buscar o que é positivo no livro, né? Potencializar esse livro. Agora, a escolha foi muito tumultuada. E, de fato, não foi o livro que eu gostaria que fosse. Tivemos pouco tempo para analisar, de fato, o material e de fazer uma escolha realmente consciente, né? De folhear o livro, de ver o que é que ele tinha de bom, no eixo de leitura, como é que estão as propostas de leitura, a seleção textual, como é que ele trabalha os conhecimentos linguísticos. Então, realmente, a gente não teve tempo de analisar com calma. E existem outras situações também, Eliana, do processo de escolha que precisam ser retomadas aqui e refletidas um pouco mais. Embora exista essa situação que você disse, de que mesmo o livro não sendo aquele escolhido pela escola, os professores procuram utilizá-los, nós temos também situações inversas, do tipo, o livro escolhido, às vezes é o livro que foi escolhido, mas ele foi escolhido em situações no interior da escola que não houve uma ampla participação, ou então que o processo de escolha não foi respeitado. E quando o livro chega, embora ele chega como um livro representando a demanda da escola, esse livro é abandonado, o professor não se identifica com ele. Ou então, às vezes, é um livro que o professor participou da sua indicação, mas à medida, ele tenta até renovar, escolhe um livro novo, mas à medida que ele usa, ele não se adequa àquela proposta, ou vê algumas limitações da proposta, ele abandona. Ou então nem esses casos, tem casos que o professor, por já ter uma experiência consolidada com algumas práticas, e aquele livro que ele considera um livro mais adequado não faz parte do guia de escolha, o livro chega na escola e ele prefere usar um livro que ele já tem maior experiência. Todos esses casos nos levam a pensar que, embora o processo de escolha seja uma etapa muito importante na seleção do livro e precisa passar pela discussão de toda a escola, que seja uma escolha qualificada, conhecendo as obras e tudo mais, mesmo que esse livro chegue mais próximo desses critérios, existe uma série de fatores que interferem, que de fato aquele livro não vai ser utilizado. Né? Mesmo no mesmo turno, as pesquisas, muitas delas têm mostrado que às vezes um turno todo da escola concorda com um livro, mas as práticas e os ritmos diferentes das turmas fazem com que os professores acabem optando por outros livros. Então há um descompasso muito grande entre o que o professor escolhe, o que chega, mas há um descompasso muito grande entre o que ele escolhe, que chega, que ele escolhe e o que ele usa de fato. Como é que os livros têm sido utilizados, né, nos contextos tanto das salas de alfabetização como das salas das séries iniciais de ensino fundamental. E um ponto interessante é que, ao contrário do que acontecia, né, quando você começou a ensinar, quando você começou a alfabetizar, é que o livro não tem sido mais o principal material de organização da prática pedagógica do professor. Tanto no discurso do professor, como na prática, a gente vê muitos professores falando, e a gente observa isso na prática, de que eu uso o livro didático, mas ele não é o principal material. Eu não sigo o livro como uma bíblia, né? Eu uso, mas uso outras atividades, eu uso outros textos, eu uso outros materiais. Então, esse é um primeiro ponto que é importante ser destacado em relação ao uso. Os professores reconhecem a importância do uso. Claro que tem algumas situações que esse material ainda é o único material acessível, principalmente quando a gente fala das regiões mais do interior, né, do Brasil, mas o que a gente observa é que o livro está sendo, né, mesclado com outros materiais. Tanto outros livros de literatura, o próprio MEC, né, desenvolvendo programas de distribuição de livros de literatura. Então, esse livro está... Ou outros livros didáticos. Outros livros didáticos.
livros que os professores já tinham. Exato. Então, o livro não é mais seguido como na década de 70, né, fielmente organizando a prática do professor. Tem muitas lições, no caso, assim, muitos textos. Tem algumas atividades que eu seleciono, assim, essa daqui eu acho que não cabe a ser aplicada, pelo menos nesse momento. Então eu pulo, aplico uma seguinte, em alguns momentos complementa com outra coisa. exatamente. Você pode voltar. Ou então, assim, contextualizo aquela atividade em alguma outra situação, crio uma outra situação para aquela atividade seja contextualizada e aí fica mais fácil, né, assim, a dinâmica e tudo. Então tem que usar de várias estratégias para poder utilizar o livro didático. Ele por si só não é um subsídio legal se trabalhar em sala de aula. E vai garantir todos os aspectos que a gente tem que tratar. Isso. Mas a gente pode aproveitar, porque o que o aluno tem, em alguns momentos trazem coisas interessantes, utilizar outros livros didáticos também. E a gente tem que valorizar, né? Já que veio, está na escola, está na sala de aula, ele ganhou tudo, então a gente tem que valorizar, que é assim que ele também vai aprender a valorizar outros livros que ganhem, né? E é interessante a gente ver como os professores que adotam, né, a ideia, que acreditam na ideia de que é preciso usar o livro é importante, como é que as estratégias que eles criam. Então, por exemplo, tem a professora Leônia, né, de uma turma de alfabetização, a gente foi desenvolver um trabalho com ela durante o ano passado, e no meio do ano a gente fez a filmagem da sala dela, e é interessante observar a estratégia que ela utilizou para garantir que os alunos lessem um texto com ela, um texto do livro didático, mesmo sabendo que os alunos naquela época do ano não tinham ainda dominado a leitura. Então é interessante ver, a gente pode observar como é que era a estratégia que ela usou. Ela enumerou as frases do texto, os alunos enumeraram e aí ela foi fazendo a leitura, garantindo que os alunos estavam acompanhando a leitura. Todo mundo está aqui, né? Pronto. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez com aquele texto de ontem. A gente vai dividir as partes, certo? Primeiro a gente vai colocar os números, como a gente fez ontem, vai numerar cada parte, certo? Todo mundo vai numerar essa primeira parte aqui, onde tem lobisomem. Coloca o quê? O número 1. Lá em cima, aqui onde tem lobisomem, coloca o número 1. Bom, no final dessa conversa, há alguns pontos que a gente acha importante registrar. Os livros didáticos mudaram e vão continuar mudando, não é? Isso não é uma questão de modismo. Essa mudança é fruto da história, da produção e da reflexão sobre o que é a prática pedagógica, como as crianças aprendem, como é possível ensinar. A gente nunca vai ter aquele livro ideal que atendesse a todas as expectativas de todos os professores. Ele não pode existir. Cada sala de aula é uma sala, cada aluno tem as suas singularidades. Mas esse livro é um material que, para nós, continua sendo algo precioso. Para muitas crianças desse país, é talvez o único impresso de propriedade pessoal que ele tem em casa e a que pode recorrer no dia a dia. Daí que a gente vê que é possível recriar o uso do livro didático, é possível pensar em como suprir as lacunas e, sobretudo, como explorar essa riqueza textual que ele traz. Se no que a gente tem de reflexão, vê a necessidade de escolher melhor os livros, procurar ser mais exigentes nesse trabalho, essa democratização, essa busca da participação de todos, ela não pode se reduzir ao momento de escolher um livro didático. A gente vê que para avançar mais, os professores podem socializar as práticas de uso, comparar os livros que tem em sua escola com outros livros e transformar essa reflexão sobre o livro didático numa parte da sua formação continuada. Analisando livros, comparando livros, socializando as formas que cada um tem ao se apropriar do livro que está na sua sala, de que ele dispõe para trabalhar com seus alunos, a gente pensa que é possível continuar usando os livros, continuar usufruindo da riqueza deles, mas ganhando cada vez mais autonomia no sentido de atender ao que cada professor espera para trabalhar bem com sua turma.